Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Hoje vamos refletir um pouquinho como é que seria o trabalho de um oleiro. Estou aqui com uma argila, naturalmente, tentando imaginar qual é o trabalho de um oleiro. Vamos refletir um pouquinho hoje na Palavra de Deus? Lá tem um registro de um oleiro que trabalhava em uma peça e de repente esta peça chegou coincidindo com a chegada de um profeta, o profeta Jeremias. Mas para a gente entender melhor a história, vamos lá, vamos refletir então no texto. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como um vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que percebeu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui então preparando uma peça. Já deixamos ela ali aguardando os próximos passos para dar forma à nossa peça de barro de hoje, que é o nosso objetivo. Refletir um pouquinho sobre a relação do oleiro com o barro. E nós vemos, olhando para a palavra de Deus que nós lemos hoje em Jeremias capítulo 18, que diz do versículo 1 ao 6, nós vamos observar ali uma oportunidade de crescimento. Quando Deus decide, ele fala para Jeremias para ele descer à casa do oleiro, é porque Deus estava querendo mostrar para ele exatamente o que ele gostaria de fazer com o povo de Israel. E também a Jeremias como profeta, para que ele pudesse ter uma compreensão mais ampla da mensagem que ele queria passar. Então ele usa exatamente essa oportunidade, essa ocasião de conversar com Jeremias através de uma atividade que nós conhecemos como o oleiro. Então o oleiro é aquela pessoa que dá forma ao barro. E Deus ele estava exatamente dizendo isso para Jeremias e ao povo de Israel. E da mesma forma que Deus estava falando ao povo de Israel, hoje ele está falando para você. Talvez você seja esse pedaço de barro, esse vaso que quebrou nas mãos do oleiro, já tenha tido uma caminhada com Deus, você talvez já caminhou com Deus e por algum motivo, em algum momento, houve uma quebra e você se distanciou do oleiro. Hoje, esse grande oleiro que é o nosso Deus, ele está chamando você para que você possa se submeter a ele e ele possa dar uma nova forma a você, uma nova forma, curando, talvez trazendo, resgatando algumas peças, alguns cacos que ficaram pelo caminho, talvez da família, talvez da sua dignidade, talvez da sua própria profissão, do seu trabalho, da sua saúde. Então, hoje, nós queremos fazer esse desafio para que você venha fazer parte da olaria de Deus, para que você venha se submeter ao grande oleiro. Ele quer fazer de você uma peça nova e com grande utilidade para a nossa sociedade. Então, queridos, nós terminamos então a nossa atividade de hoje. Nós já preparamos então o barro e agora vamos ver como ficou a nossa peça. A peça que nós nos propusemos a fazer hoje. Eu não sou um oleiro, mas esse aqui é a nossa peça de hoje. Esse pequeno vaso, para alguns conhecem como filtro, outros podem dar utilidade como um pequeno cofre e assim por diante. Mas é isso, essa é a mensagem de hoje para o seu coração, que você se submeta ao grande oleiro. Deus quer fazer de você uma grande peça, uma peça para a honra, para a glória do nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.